Facebook, vamos esperar aqui que os irmãos retornem na conexão, amém? Amém, em nome de Jesus. Passou tão rápido, né, meu amor? Que a gente nem percebeu. O pessoal está entrando de novo. Aleluia, os irmãos estão entrando de novo. Amém, queridos, vamos retornando. Amém, vamos esperar que mais irmãos aqui conectem-se. A transmissão caiu, na verdade, eu creio que o Instagram interrompeu por causa do tempo, mas geralmente, né, há uma contagem aqui dizendo e nos avisando que o tempo vai expirar, mas desta vez não houve. Então vamos voltando aqui. Amém, glória a Deus. Os irmãos aos poucos estão entrando aqui. Você que está aqui no Facebook, segura aí. Nós só vamos dar mais aqui um minutinho para os irmãos entrarem. Em nome de Jesus. Irmãos, desculpe, mas de fato a conexão caiu porque o tempo expirou. Mas normalmente o Instagram avisa aqui que está faltando alguns segundos para acabar a transmissão. E não sei porquê, dessa vez ele não avisou aqui que a conexão estava prestes a encerrar. Mas nós prontamente aqui já restabelecemos. E então dá para a gente aqui continuar, né, falando por mais um tempinho. Você que pode aí continuar. Sim, Charles, caiu de repente, porque na verdade o Instagram interrompeu a transmissão porque o tempo expirou. Mas eu estava dizendo que normalmente ele avisa aqui que o tempo está prestes a expirar, normalmente dá aqui 20 segundos, 10 segundos, mas ele acabou não avisando, não sei porquê, amém? Mas eu creio que agora os irmãos estão conseguindo retomar, né? Então vamos voltar à questão que nós estávamos falando antes, que era a ligação de alma, tá bom? Nós estávamos dentro desse assunto, né? Então a gente estava dizendo o seguinte, que de fato, quando você tem um relacionamento sexual com alguém, há uma união ali muito mais profunda do que a mera união física de corpos. Como eu disse, nós somos seres espirituais, né? Mas também somos sociológicos e biológicos, né? E então, quando há um envolvimento, né, não dá para separar as coisas como você separa as camadas de uma cebola, né? Não, aqui eu só estou sendo um ser biológico, físico, não. Você é um ser integral, né? Então, precisamos ter cuidado com isso, né? Ah, pastor, levei uma vida muito bagunçada, né? Eu tive relação com um, com outro, com outro, com outro. Meu irmão, só a graça de Deus e a misericórdia de Deus para nos transformar, perdoar os nossos pecados, né? E a partir desse momento andarmos de forma que agrade a Deus e andarmos em obediência à sua palavra, né? Então, só Deus para nos refazer das nossas sandices, né? Das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos desvios, até mesmo desvios de caráter, né? Nós precisamos reconhecer que o pecado nos afetou, né? E nos afetou para mal, né? Nos fez de nós homens de fato maus, né? E aí nós precisamos da graça de Deus para nos reconstituir, para nos restaurarmos, amém? E temos a nossa vida agora edificada na palavra de Deus. É porque nós tínhamos o tempo da ignorância, né, irmãos? Quando a gente estava no mundo, a gente estava no formato do mundo, né? Por isso que a palavra do Senhor lá diz em Romanos, né? Não devemos nos conformar, né? Nos moldar conforme os padrões do mundo. Mas a partir do momento que você se converte, a palavra do Senhor diz que você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que faço tudo novo. Então é o que o pastor Marcelo disse. Nós precisamos caminhar agora, né? De uma forma entendendo que agora é esse momento de buscar o Senhor para um relacionamento saudável, né? Tentando chegar nessa área, não cair nessa área, porque você vai estar gerando aí consequências
negativas aí para a sua vida, né? Para o seu relacionamento com essa pessoa, se não for essa pessoa, a outra pessoa que Deus tem aí preparado para você. Então você tem que tomar muito cuidado nessa questão. Amém. Vamos falando das perguntas aí, queridos. Eu estou com várias aqui, mas eu gostaria de dar também chance a você que está aqui no ao vivo. Queridos, tem aqui também da profecia. Teve uma pergunta aqui que foi a seguinte. Opa, cuidado. Existe casamento por profecia? O que vocês acham? E aí, sim ou não, meu querido irmão teólogo, teóloga? Hein? Existe casamento por profecia? Falar, é esse aí. Eis que te digo, é essa aí do teu lado. Irmãos, eu tinha o maior medo, porque assim, eu falava assim, Senhor, faz a tua vontade. Mas eu tinha um medo, assim, que Deus colocasse qualquer pessoa e falasse, toma que é teu, né? Não é muito questão de profecia, mas eu tinha esse medo. Mas Deus não faz dessa maneira. Então, às vezes, mesmo que alguém venha falar, não, é esse, né? Nunca Deus vai fazer uma coisa que o seu coração, né, não vai querer. Mas eu tenho meus receios em relação à profecia, né? A gente não pode limitar o poder do Espírito Santo, mas infelizmente, no meu caso, eu tive uma profecia que era uma pessoa, mas graças a Deus eu não segui, né, essa profecia, que foi uma profecia da carne, e estou hoje aqui casada com esse bonitão aqui que Jesus me deu, né? Amém. E aí, queridos, existe sim, não sei dizer. Já temos aqui já uma enquetezinha aqui, olha, acredito que não, né? Queridos, cuidado, viu? Isso pode ser uma via com um grande buraco lá na frente que vai fazer seu carro cair e você ter problemas na sua viagem, né? Então, queridos, veja só, eu entendo que a profecia, e eu estou falando da profecia bíblica, a profecia espiritual, né? É um instrumento de Deus, algo que Deus usa, né, para orientar o seu povo, né? Agora, em geral, esta não é uma ferramenta e uma via, né, para ser uma referência para esse tipo de escolha que é muito pessoal, né? Então, eu creio até que quando há profecia, né, né, você pode até considerar, né, houve uma profecia. O que você faz com uma profecia? Você chegou lá e profetizou, olha, você precisa casar com tal pessoa, você vai casar com tal pessoa, né? Você não precisa sair casando, entendeu? Mas também talvez não precisa rejeitar, né? Então, recebeu uma profecia, primeiro avalia, né? Considera aquilo à luz da Bíblia, né? Converse com o seu pastor, né? Não tome decisão precipitada, nem para lá nem para cá, né? A regra é sempre ter cuidado, né? Não só nessa questão de casamento, mas profecia para profissão, profecia para comprar negócios, carro, profecia para vender carro, profecia para isso, profecia para aquilo, né? Muito cuidado, tá bom? Profecia não é algo que vem para destruir, vem para confundir, entendeu? Quando é profecia de Deus, ela vem para trazer convicção, certeza, né? Acontece que, né, em muitos casos, queridos, há carências emocionais envolvidas, dependendo da situação, da vida daquela mulher, da vida daquele homem, né? Do nível de carência dela, é perigoso demais. Uma profecia pode, né, uma profecia que não foi profecia, né, foi um impulso da alma de alguém para trazer uma mensagem, um eis que te digo lá qualquer, né, pode empurrar você para decisões precipitadas e depois aquela pessoa não vai se responsabilizar pelo que ela disse, não. É verdade. A responsabilidade fica toda em cima da sua escolha, entendeu? Então, cuidado com isso. É um caminho muito perigoso, casar por profecia, entendeu? Então,
O casamento deve ser algo, a pastora disse aqui no começo, e você precisa levar isso sempre em conta quando você está conhecendo alguém. Racional. Pensa antes, analisa, avalia, né? Nós vemos casos na Bíblia em que mesmo pessoas que receberam profecias de anjos, por exemplo, Maria, mãe de Jesus, ela recebeu uma palavra diretamente de um anjo, dizendo como seria a vinda de Cristo, o nascimento de Cristo e tal. Né? O que a Bíblia diz? Que Maria, ela guardava aquilo No coração. no coração. Essa expressão ali, guardar no coração, é de fato assim, vou ver o que vai ser, se é isso mesmo. Não vou sair daí já comprando coisas, já tomando decisão, já mandando fazer o chá de panela, né? Cuidado, calma, né? Entendeu? Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas todas. Realmente a gente pode estar diante de uma profetada e não de uma profecia. Amém? Queridos, deixa eu fazer uma pergunta aqui que me foi enviada. Pastor, a minha pergunta é simples. Né? A mentira e a traição são pecados. Correto? Sim, pecado. Então, por que se dá maior ênfase, maior importância, né, no adultério, né, e não na mentira? Então, esta pergunta é esta. As duas coisas são erradas. Mas por que, de uma maneira geral, quando se comete um adultério, né, a pessoa que comete, e outra pessoa mente, né, a pessoa que cometeu o adultério, ela é vista como um pecador mais miserável perante a sociedade, perante a igreja, né? E às vezes aquela pessoa que mentiu, ela é aceita, né? Ninguém critica, né? Parece que não há punição para esse tipo de pessoa. Bom, eu entendi a pergunta. Veja só, a questão, queridos, é muito relacionada com o efeito, né, que o adultério causa e a mentira causa. Né? O adultério, né, ele causa uma consequência, gera um efeito, de fato, né, aparentemente, muito destrutivo. Né? São sentimentos que afloram, é o choro. Quando existem os filhos, né, é a mágoa no coração dos filhos, é a reputação de uma família, né, de um relacionamento que até então era visto como um relacionamento equilibrado, um relacionamento saudável, de repente o adultério, a separação. Né? Então, a consequência, o efeito externo é muito, de fato, maior do que, às vezes, uma mentira que vai ter o seu efeito, às vezes, né, sim, vai ter efeito, mas às vezes ele é silencioso, às vezes demora, né, para gerar uma consequência. Né? Então, talvez seja por isso que a sociedade critica mais o adúltero do que o mentiroso. Agora, eu quero dizer para você que diante de Deus, ambas as coisas são a mesma coisa. E ambas as coisas têm consequências. Geram consequências diante de Deus. Lembra que nós dissemos, Deus é vingador dessas coisas. Né? Então, diante de Deus não existe diferença. Se você pecou, se você mentiu, né, você está em pecado e precisa se arrepender e consertar a sua situação. Ah, pastor, foi uma mentirinha. É pecado. E merece, de fato, arrependimento, né, para que você possa ser livre deste fardo, deste embaraço que vai estar sobre você, né, e que vai te oprimir espiritualmente e que vai te impedir de viver a plena vontade de Deus. Então você precisa reconhecer isso, né, e rapidamente, amém? Claro que em termos de consequências, né, as consequências às vezes têm pesos diferentes. Né? Às vezes uma consequência pesa mais do que uma outra consequência. Né? Mas em se tratando do pecado, ele é a mesma coisa e merece o mesmo tratamento, que é o arrependimento. E o perdão de Deus. Amém. Amém, queridos? Amados, uma outra pergunta aqui, que é a seguinte,
Uma outra pergunta que nós recebemos. Pastor, tem um bom tempo que não me relacionamento intimamente com alguém, né? Me relaciono, né, intimamente com alguém. Esta pessoa era casada, né, separou-se, né, e já há um bom tempo não tem um relacionamento íntimo com alguém, né? Tá parecendo um graveto seco no deserto, né? Tá seco, né? Carente, bichinho. Então, esta pessoa, né, ela tem expectativas, né? Então a pergunta que ela fez é assim: quando eu conhecer alguém, né, que eu sei que vai ser uma pessoa de Deus, né, como eu vou abordar com essa pessoa o assunto sexo, né? Sem que com isso haja uma conotação meramente carnal, né? Como é que eu vou, né, me relacionar antes com essa pessoa para verificar isso? Como é que eu vou me dialogar com ela e saber, né, sobre este assunto, né, o sexo, né? Porque esta pessoa ela alimenta expectativas, como qualquer um, né, que vai conhecer alguém, né? Eu gostaria de saber sua opinião sobre sexo, como é que você, né, gosta do relacionamento sexual, do que você gosta, né? Há sempre essas questões envolvidas, as posições que você gosta, né, no relacionamento, como é que você é na cama, se você é muito inflamado, se você é mais tranquilo. Como é que eu faço, pastor, para me relacionar, para eu, antes de me relacionar com essa pessoa, né, eu saber disso, porque o meu medo é ter uma decepção, né, sexual. Bom, vamos lá então, gente. O que é que vocês acham? Alguém já falou aqui, excelente pergunta. Tá esquentando. Tire as crianças da sala. Amém? Aliás, eu esqueci de falar isso, né? Tirem as crianças da sala, né? Bom, queridos, veja só. Nessa etapa de conhecimento, né? Por exemplo, numa situação como essa, né? Já foi casado, mas agora já está há um bom tempo, né, sem ter um relacionamento, mas tem expectativas, alimenta expectativas de voltar. O que a gente realmente menos quer é se decepcionar. Fala a verdade, né? Então, a gente vai, nesse momento do conhecimento, ter questões no nosso coração. Será que ele é, né, falando aqui o português claro, né? Será que essa pessoa é boa de cama, né? Será que ela tem um relacionamento sexual que vai me satisfazer, uma conduta sexual que vai me satisfazer, né? Isso é natural que a gente tenha no coração, né? É natural que a gente tenha essas questões, né? E o que fazer então diante disso? Querido, diálogo. Diálogo. Lembre-se, é a etapa do conhecimento, né? Vocês precisam conversar sobre isso. Isso não pode ser uma caixa preta, né? E outra, de novo, você não precisa praticar o sexo para saber se vai ser bom ou não. Porque o sexo em si, ele é bom. Amém? Agora, o jeito que você pega, como é que faz, tal, isso você vai aprender, querido. Isso aí é instintivo na gente, né? Cada dia vai ficando melhor. Cada dia vai ficando melhor, você vai aprender. É claro que existem algumas coisas, por exemplo, as pessoas às vezes levam para o relacionamento legados mundanos, né? Danosos, daninhos, né? Perniciosos, malignos, né? Então, às vezes, uma pessoa que, por exemplo, foi muito influenciada pela pornografia, ela vai querer levar aquilo para o relacionamento dela, vai dar problema. Aí você vai precisar de um aconselhamento pastoral, meu querido, minha querida. Você precisa antes de um aconselhamento, de tratamento, porque o que se vê na pornografia, nos filmes pornográficos, não é o que se deve viver num relacionamento conjugal sadio, né? Aquilo ali é tratamento animal, né? Muitas vezes as pessoas ali, na maior parte das vezes, são objetos, né? Meramente objetos. Então, primeiro, você não pode levar para o seu relacionamento legados, né, carnais, mundanos e pecaminosos. Estou falando da pureza do relacionamento sexual. O sexo é bom. E como é que faz? Querido, isso aí, dialogando, conversando.
Hoje, graças a Deus, a gente tem muita literatura cristã baseada na Bíblia, né, que fala sobre o sexo. A Bíblia mesmo ela é recheada de orientações, né, para que se tenha um princípios que vão te dar satisfação no relacionamento sexual. Então, conversem, né? O que você acha? Qual a sua visão do relacionamento sexual? Sua visão bíblica. Vamos ler um livro juntos sobre isso, né? Vamos compartilhar, vamos procurar um conselheiro, né, conjugal, pastoral, né? Vamos ver um vídeo que trata desse assunto do ponto de vista clínico, do ponto de vista espiritual, né? Então, queridos, você precisa conversar sobre isso, quebrar esses tabus, né? A vergonha, a timidez de não falar desse assunto, né? Aliás, é bom, nós estamos com pais aqui, né? Vocês precisam instruir os filhos, né? Nós precisamos instruir os nossos filhos sobre o relacionamento sexual. Acontece que a gente deixa isso dentro de uma caixa preta da vergonha, do preconceito e não trata disso, né? Aí quem vai ensinar é o pessoal do mundo. E se você não ensina, alguém vai ensinar, querido. Alguém vai ensinar. De forma errada, né? E de forma errada, né? De forma pecaminosa, né? Então, esse é um assunto para expor o coração, amém? E se você está aí com esse medo, essa preocupação, né? Livre-se disso, né? No momento certo que Deus preparar uma pessoa para você e você começar a conhecê-la, né? Isso vai ser obrigatoriamente um assunto que vocês precisarão conversar. Hoje, graças a Deus, que nós temos internet, temos muitos bons conteúdos bíblicos, né? Muito boas referências nesta área, né? No meio cristão, literatura farta nessa área, né? Para que a gente possa introduzir esse assunto, dialogar esse assunto, né? E conversar para que nós possamos crescer também nessa área. Quer falar, meu amor? Não. Pergunta. Tem alguma Próxima pergunta? Aqui, ó. Como é a base de um namoro cristão? Você parece que você já falou. Não, eu já falei. Mas o pessoal entra aqui, uns jovens aí. Não, eu vi uma pergunta aqui, casar com um divorciado, é isso? Teve uma pergunta aqui que apareceu. Deixa eu ver se eu acho aqui. Como eu disse, querido, quando vem nos comentários, a gente... Aqui. O que os pastores pensam sobre casar com quem é divorciado? Vamos lá, queridos. Então, vamos ver o que é isso aí, né? Primeiro, divórcio é algo que nunca foi a vontade de Deus, né? Então, para resumir, a gente precisaria de mais tempo para conversar sobre o divórcio, mas para resumir, o divórcio foi uma concessão que Deus, né, e Jesus Cristo também ratificou isso, e os apóstolos também ratificaram isso, em determinados casos estritos, né, em situações estritas, muito claramente colocadas na Bíblia, né? Mas mesmo diante dessas situações, quando caracterizados, por exemplo, o adultério, né? Mesmo diante de uma situação de adultério, né? Não se recomenda que você se divorcie. O caminho é procurar a reconciliação. Verdade. Eu tenho o direito, sim. A Bíblia te deu esse direito. Mas a vontade de Deus nunca foi essa. Jesus falou assim, isso nunca foi a vontade de Deus. Foi pela dureza do coração que Moisés deu aí para vocês, né? Carta de divórcio, né? Mas nunca foi a vontade de Deus. Isso, entendeu? Então, mas vamos lá. A pessoa divorciou, né? Eu vou levar em conta aqui então que o divórcio se deu por uma situação que biblicamente tem respaldo. Aquela pessoa se encontra divorciada com base bíblica, né? Então, nesse caso, o casamento com uma pessoa divorciada não encontra problemas diante de Deus. Amém? Agora, há que se ver quais foram as razões daquele divórcio, para ver se de fato encontra sustentação bíblica, né? Você engajar num relacionamento com alguém que simplesmente se separou porque a esposa não sabia fazer arroz. Por motivos fúteis. Separou por motivos, né, irrelevantes, por causa da ganância do próprio coração da pessoa.
ou da dureza do próprio coração da pessoa. Por razões realmente que não justificam separar, né? Aí eu acredito que a análise é caso a caso, né? Para a gente avaliar a situação, as motivações envolvidas ali, entendeu? Então a gente precisa ter isso aí. Então uma pergunta aqui do Gabriel que estão me pedindo para responder. Qual é a pergunta? Como é a base de um namoro cristão? Como começar? Como é a base de um namoro cristão? Como começar? É isso, Gabriel? Está aqui a pergunta que você fez aqui? É isso mesmo, pode ir. Então vamos lá. Como é a base de um namoro cristão? Como começar? Bom, na primeira parte da nossa live aqui, gente, aliás, nós temos horário, hein? Daqui a pouco todo mundo tem que ir para casa, hein? Então, peraí, vamos controlar o horário aqui. Queridos, tem tanta pergunta aqui, eu estou com mais de 25 perguntas aqui, não vai dar para responder tudo, provavelmente nós vamos precisar de mais 2 lives para responder tudo. Mas eu disse no começo, teve uma pergunta que foi respondida no começo, é quando começa um namoro, né? Então, como é a base de um namoro cristão, como começar? Então está implícito aqui mais ou menos, está meio conjugado aqui essa questão. Então vamos lá. A base de um namoro cristão é, né, Cristo. Né? Então está respondida aí a primeira pergunta. Né? A base de um namoro cristão é Cristo. Nós lemos aqui o texto de 1 Tessalonicenses 4, né, que fala que um relacionamento amoroso saudável, ele é baseado em Deus, na santidade de Deus. Né? Então, a base deve ser Deus. Né? E, queridos, fora disso, não há relacionamento pleno, satisfatório, saudável. A tendência é os relacionamentos serem tóxicos, né? Ofensivos, né? Serem de fato impuros, serem relacionamentos que não vão trazer satisfação, serem relacionamentos egoístas. Né? Então, a base deve ser Cristo e a sua vontade. Amém? E como começar um relacionamento cristão? Comece na presença de Deus. Né? Orando, buscando, né, a direção de Deus. Exatamente. Conhecendo aquela pessoa, o que ela pensa de Deus, o que ela deseja no seu coração sobre as coisas de Deus. Se ela é uma pessoa que frequenta a igreja, que ela ora, se ela realmente é uma pessoa que está consagrada ao Senhor. Né? Outra coisa, querido, olha, pode parecer que não, mas analise, né, a vida espiritual daquela pessoa. Ela ora, já foi falado. Né? Ela gosta de cultos? Gosta. Ela é dizimista? Ela é ofertante? Uau. Ah, pastor, não tem nada a ver. Queridos. Quer ser próspero? Você concorda que deve ser dizimista. E a outra pessoa, não, eu não acho que o dízimo é de Deus. Não dá certo, querido. Entendeu? É verdade. Porque não vai haver prosperidade no seu relacionamento. Não vai haver edificação e crescimento no seu relacionamento. Porque dízimo não é só uma questão de finança. Né? O dízimo impacta o crescimento em todas as áreas da tua vida. É verdade. Espiritual, emocional, sociológica, em todas as áreas. Impacta. Porque é a bênção de Deus. Né? Então, realmente, para começar um relacionamento bem, comece na presença de Deus. Gente, não existe namoro recreativo. Apaga essa expressão namoro da tua cabeça. Existe conhecer uma pessoa para se casar. Pastor, eu não tenho onde cair morto. Não tenho dinheiro nem para pagar o bomba para minha namorada. Não namore, querido. Não namore. Para você começar a namorar, a conhecer uma pessoa, para objetivar casar com ela, você precisa ter uma condição mínima, né? Uma certa maturidade. Gente, de verdade, uma menina ou menino de 12 anos está preparada para um casamento? Sim ou não? Claro que não. Me responde aí você. Uma menina de 13 anos, né? Um menino de 13 anos, está preparado para um casamento? Tem estrutura financeira? Tem estrutura emocional para um relacionamento? Queridos, não tem. Mas está aí transando, fazendo sexo, contraindo aliança, como nós dissemos, né? Contraindo aliança, tendo relacionamento sexual, até mesmo dentro da igreja. Né? Então,
isso não vai dar bem. Não vai dar bem. Começou errado, começou mal, né? Tem que se arrepender, né, meu amor? E vai trazer... E tentar fazer o que é o certo. Exato. Né? Essa questão, por exemplo, do namoro, eu vejo assim, que tem muitas pessoas que estão muito carentes nessa área, principalmente na questão feminina. Então, tem aquela carência emocional muito grande, né? E aí já, quando vê uma pessoa, gosta dessa pessoa, ela não espera o tempo de Deus responder, né? Ela simplesmente, ela já vai com carícias, já vai se envolver fisicamente com essa pessoa e fala, não, eu estou orando a Deus, Deus vai responder, mas já toma passos, né, em relação a esse envolvimento afetivo, físico. E eu acredito, sinceramente, que quando uma pessoa é carente, ela se envolve fisicamente, ela tem a tendência de não ouvir realmente a voz de Deus. Porque se Deus fala com ela, mas não é a vontade dela, ela vai falar, não, imagina, eu estou enganada, né? É a vontade de Deus sim, e vai começar a insistir. Então ela já vai começar de forma errada, né? Tem que esperar realmente a resposta de Deus, né? E a resposta de Deus vai também ser a questão, por exemplo, dos pais, né? Os pais abençoando este relacionamento. Eu acho muito importante isso. Eu fui pedir, né, permissão para o pai dele, para a mãe dele, e ele vice-versa. Nós fomos lá, conversamos, eles nos abençoaram. Né, eu já tinha 25, ele tinha 23 anos, então a gente sabia que esse era o caminho da bênção, né? Então nós oramos antes, Senhor, porque assim, o pai dele não estava na presença do Senhor, né? De forma assim, ele estava voltando para os caminhos do Senhor, então a gente orou em relação a isso. Deus, que a vontade do Senhor seja manifesta através do coração do pai e da mãe, né? Então, o Senhor ali, naquele momento, o Senhor nos abençoou. Então, a gente precisa tomar esses cuidados, tá bom? Falar com os pastores. A gente vê também que, às vezes, o casal de namorados começam e nem falam com seus pastores. Não que nós vamos falar, não, você tem que... É essa pessoa que você vai namorar ou não é essa pessoa. Só que a gente vai estar orando, né? A gente vai ter aquela... orientando esse relacionamento, e isso também vai ser bênção para vocês, porque às vezes a pessoa começa a namorar, depois já aparece ali noivo, casado, né? Os seus pastores não sabem disso, então assim, já começa de forma errada também, tá Amém. Bom? Então, queridos, para fechar aqui o como começar o namoro, é isso, né? Primeiro, tem o objetivo de casar, né? Como nós dissemos, não existe namoro na Bíblia, né? E também outra coisa, você não precisa ter muito, né, para casar, né? Tem que ter o mínimo, né? Exatamente. O mínimo, não precisa ter muito, o mínimo, né? Quando nós casamos, né, a gente tinha uma renda que proporcionava a gente poder pagar um aluguel, né? Ou poder também, né, começar um financiamento, né, de um apartamento, casa, né? Tínhamos um mínimo, uma renda, né, para você poder pagar o seu aluguel, custear, né, os compromissos da casa, você pagar a luz, pagar a água, uma renda mínima, né, comece. Você não precisa começar um apartamento de 200 metros, 100 metros, não, nós fomos morar, né, numa casa simples, pagando o aluguel, tínhamos condição, entendeu? Mas interessante, meu amor, só falar, essa questão do dízimo é muito importante, porque quando nós começamos com pouco, mas começamos crendo no poder do Senhor de estar nos abençoando. E uma das coisas que nos abençoou ricamente foi a questão de sermos dizimistas, um casal dizimista, porque quando eu estava morando com os meus pais, né, eu era dizimista, mas meus pais não. Mas quando nós nos unimos, nós tínhamos essa fidelidade independente da quantia, né? Nós tínhamos isso como meta realmente, e o Senhor foi nos prosperando, e do que nós éramos, né, meu amor, e que o Senhor fez na nossa vida, a gente sabe que foi a bênção do Senhor mesmo. Amém? Amém. Então, comece bem, comece certo, né? E você vai, de fato, prosperar no seu relacionamento. Quando um namoro, digamos assim, né, não tem objetivos iniciais de casar, né, de construir um relacionamento
para toda a vida, ele vira de fato um mero entretenimento. E, como eu disse, não existe namoro recreativo na Bíblia, queridos. Isso não existe, tá bom? Alguém está me falando aqui para eu responder a pergunta da Carolyn. Você quer casar, mas não quer ter filhos. É isto? Uhum. Quero casar e não quero ter filhos. Bom, se é essa pergunta, vamos lá então. Queridos, eu preciso ter filhos? É obrigado nós termos filhos? Veja só, filhos, antes de mais nada, né, uma vontade expressa de Deus. Né? Primeiro, quem dá filhos é Deus. Né? Uhum. Quantas pessoas tentando, né, e não conseguem, né, ter filhos. E aí oram, pedem a Deus e Deus dá filhos. Né? Deus faz milagres. Né? Então, é uma decisão que você vai tomar junto com o seu cônjuge. Né? Nós queremos de fato um relacionamento e não queremos ter filhos. Queremos casar, mas não queremos ter filhos. Queremos nos dedicar um ao outro, nos dedicarmos a Deus. Né? Então, primeiro é uma consideração que vocês têm que fazer. Os dois primeiros têm que estar de acordo com isso. Amém? Esse é um primeiro passo. O marido quer e a esposa não quer. Bom, aí já não há acordo, e se não há acordo, os dois não conseguem andar juntos. Né? Então, primeiro, vocês decidiram, não querem ter filhos? Ok. Há um acordo entre vocês? Amém. Então, submetam isso a Deus. E descanse, esperem no Senhor. Né? É Ele quem vai orientar, é Ele quem vai determinar se vocês vão ter ou não filhos. Né? Porque isso, antes de mais nada, é uma vontade de Deus para nós. Né? Não deve ser meramente um desejo nosso, nós queremos ter filhos. Né? Queremos ter 3, 4, 5 filhos. A gente traça plano, mas a direção vem do Senhor, deve ser do Senhor. Né? Tem casais que realmente adotaram, né? E consensaram que não querem ter filhos, né? Querem ter pets, querem cuidar de bichinhos, querem viajar. Né? Isso não é pecado e não é impedimento, tá bom? Agora, submetam isso a Deus. Né? Se Deus quer lhes dar filhos, Ele vai testificar no coração, no teu cônjuge, no teu coração. Né? E isso vai ser algo natural no relacionamento de vocês. Amém? Às vezes isso acontece, às vezes o casal até evita, né? Quer evitar ter filhos. Né? E aí fazem todo lá, né, o acompanhamento mensal, né, a reguinha, né, período fértil, toma anticoncepcional e de repente está grávida. Né? Está grávida. Por quê? Porque Deus, né, quis. Deus quis. Tá bom? Então, a continuidade também, né? Porque você passa para os seus filhos, né, realmente o princípio da palavra de Deus. Né? Então, nós sabemos que ela vai de geração em geração. Né? Então, é uma bênção nessa questão de você poder criar filhos, né, ensinando os princípios. Mesmo que hoje, por exemplo, ele não está no caminho do Senhor, mas ele tem aquele princípio dentro dele, Deus vai fazer essa obra na vida dele. E um dia, quando ele casar, ele vai também passar isso para os seus netos, no caso, né, e seus bisnetos. Então, é uma coisa muito linda. Por isso que o Senhor, Ele mandou que a gente realmente tivesse filhos, né? Os filhos, a Bíblia fala que eles são como flechas na mão do valente, né? Filhos têm propósitos, né? Deus tem propósitos a serem atingidos, né, com cada filho que Ele nos dá, né? Amém. Então, eu creio. Filhos são muito mais, né, do que companhias, muito mais do que, né, crianças que a gente vai educar e criar, não. Elas são também propósitos que Deus quer estabelecer. Né? Então, é importante nós estarmos submetendo os nossos planos a Deus. Amém. Teoricamente falando, pode acontecer de um casal ser a vontade de Deus para um casal não ter filhos? Sim, né? Deus é soberano. Né? Deus é soberano. Não é a regra, né? Geralmente não é a regra. Geralmente, né,
há realmente filhos quando há uma união entre duas pessoas, né? Amém. Aqui tem uma pergunta: já tenho 10 anos de casada, não quero filhos, mas se for a vontade de Deus, vai ser muito amado. Aliás, não é uma pergunta, é uma afirmação. Amém, verdade. Amém, glória a Deus. Outra pergunta aqui, queridos. Vamos fazer o seguinte, olha, são 21h42, nós não vamos conseguir esgotar todos os assuntos aqui, né? Então, nós vamos fechar com mais uma pergunta e vamos, na próxima quinta, continuar falando de relacionamento amoroso saudável. Amém? Uma pergunta aqui que uma pessoa nos fez. O casal, marido e mulher, pode ir a um motel? E aí? Ixi, agora pegou sério. E aí? Casal pode ir a um motel? O que vocês você acha? Sim ou não? Eu vou deixar então essa pergunta no ar aí, você vai respondendo aí sim ou não. Deixa eu falar aqui só de mais uma antes, tá? E a gente fecha com essa primeira, tá bom? O que podemos fazer, uma pergunta de uma irmã, quando um dos cônjuges não está aberto ao diálogo? Quando faço uma pergunta, ele não responde, ele altera a voz, ou melhor, ele até grita comigo. Oh, Jesus, amados. Queridos, queridos, vejam só, quando um dos cônjuges realmente está fechado para o diálogo, né, está resistente, coração fechado, não responde, altera a voz, né? Primeiro, a gente precisa fazer um diagnóstico, né, do que é que está acontecendo, né? Aquela pessoa está passando por uma fase difícil na sua vida, né? Uhum. Ninguém é fechado por natureza, ninguém, né, grita, altera a voz sem uma razão por detrás disso, né? Então, precisamos diagnosticar, né, o que está acontecendo, né? Por que aquela pessoa está agindo assim, entendeu? Então, nós precisamos realmente diagnosticar isso, tá? Uhum. Mas, assim, o que eu sugiro, né, que eu recomendo, primeiro, ore, coloque diante de Deus essa situação, né? Quando, por exemplo, o cônjuge é um homem que está fechado, está responsivo, né, não está responsivo, e às vezes agride com palavras, né? Então, você que é mulher, né, não fale nada. Ore. A Bíblia vai dizer lá em 1 Pedro que a mulher ganha um marido sem palavras, né? Só com atitude, né? Então, primeiro, ore, né? Peça a Deus sabedoria para você saber como se conduzir nesse momento. Que atitudes você vai ter, que conduta você deve fazer, né? Que mimos ali você deve adotar, que estratégias de Deus, né? Porque também, meu amor, tem a questão que o inimigo ele trabalha muito para colocar a separação do casal, né? Então, muitas vezes é algo espiritual que você como mulher, né, como guardiã do seu lar, você deve estar orando, intercedendo e repreendendo. Amém. Não repreendendo, né, de forma audível, porque ele vai achar, meu Deus, ela está pensando que eu estou com um demônio. Mas orando e repreendendo isso. Outra coisa também é que às vezes a pessoa ela está passando por um momento difícil, às vezes no trabalho, e não está comunicando a você até para não te preocupar, né? E acaba ficando de uma maneira assim mais fechada, né? Não querendo conversar muito. Então o que o pastor Marcelo falou, você tem que diagnosticar o que está acontecendo. Né? Se ele está muito nervoso, se ele está muito alterado, às vezes também o homem não vai buscar muito a questão de procurar ver a questão hormonal, né? Que dependendo da pessoa, ela pode estar passando por alguma alteração hormonal, como a mulher acontece muito, e isso altera lá o humor dele, né?
Então, nós temos muitas ferramentas aí, a questão do diálogo, falar na hora certa também, querer se aproximar, conversar com essa pessoa também de forma correta, no momento certo, porque às vezes vai falar de qualquer maneira, né? E às vezes até de uma forma mais agressiva, mais áspera, perguntando para essa pessoa, e a pessoa, ela realmente vai se fechar, né? Vai falar, ixi, olha, já vem aí, né? Com tapas, né? Vem aí já de uma maneira assim que eu não gosto. Então, assim, estratégias é muito importante, saber também o tipo de linguagem, né? De amor dessa pessoa, né? Que depois nós podemos fazer uma live em relação a isso, porque isso também talvez alcance o coração dessa pessoa. Sabedoria, querida, essa é a palavra-chave, estratégia, para que a gente realmente atinja, né, o objetivo que é de restabelecer a comunicação, o diálogo no casamento. Alguém me perguntou qual é o versículo, é o versículo de 1 Pedro, capítulo 3, verso 1, onde diz lá que a mulher, né, ganha o marido sem palavra alguma, por meio do seu procedimento. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Vamos encerrar então com a resposta à pergunta que eu fiz antes. O casal, marido e mulher, pode ir a um motel? Quem respondeu que sim, que não vi nenhuma manifestação aqui. E aí, querido, responde para mim, o que você acha? Pode ou não pode um casal, sobretudo um casal cristão, né, frequentar um motel? Casado, né? Casal cristão casado, né? Acho que não. Que mais? Tem um sim aí que eu não sei se é da pergunta que eu fiz ou não. Não. Eita, só não. Queridos, realmente, eu quero dizer o seguinte para vocês, né? Não é nem tanto pelo que este casal vai fazer lá, né? Mas sim pelo ambiente, né, de um motel. Culturalmente, na nossa sociedade aqui, né, o motel ele tem um fim, tem um objetivo que de fato destoa daquilo que nós falamos no início, né? Que a vontade de Deus para o nosso relacionamento é santificação, né? No passado, né, nos Estados Unidos, por exemplo, existiam aqueles motéis de beira de estrada, né? E que nada tinha a ver, por exemplo, com o objetivo de um motel nos nossos dias, né? Então, naquele caso, né, os motéis eram para pernoite dos viajantes, das pessoas que estavam viajando, né? Então parava ali, pernoitava e ia embora, né? Hoje não, o motel ganhou uma conotação, né, de realmente proximidade sexual, né? Então, quando a gente está diante de uma situação como essa, a gente tem que realmente entender que não convém. A Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Exatamente. Né? Então não convém eu, por exemplo, ir para um lugar que hoje, culturalmente, é visto como um lugar de promiscuidade sexual. Né? Lá você tem filmes pornográficos sendo exibidos, né? Lá você tem realmente casais adulterando. Né? Então o motel ganhou essa conotação. Né? Então, foge da aparência do mal, né? Bem melhor você ir para um hotel, pega um hotel, né? Aqui em Brasília nós temos bons hotéis, né? E você vai para lá, usufrui, né, com a sua esposa, o seu esposo, de uma noite agradável, um café da manhã, uma estrutura ali, né, de lazer, né? Passa uma noite ali, pronto, né? É satisfatório e você está assim fugindo da aparência do mal. Sem contar que a Bíblia fala, bem-aventurado seja entre vós, né, o leito sem mácula, né? Então você sabe que no motel, né, existe ali de tudo, né? Ali pessoas vão adulterar, pessoas vão prostituir, né? Relacionamentos heterossexuais, mas também relacionamentos homossexuais, né? Então naquele leito rola de tudo, né? Então, e ali tem um ambiente bem maligno. Se demônios mesmo recomenda, fuja da aparência do mal, né? E procure preservar-se também
nesse aspecto. Amém, queridos? Bem, amados, olha, nós temos aqui muitas perguntas. Infelizmente, nós não vamos conseguir responder todas, tá bom? Mas eu espero que a gente tenha realmente conseguido aí, né, responder alguma coisa, parte das perguntas dos irmãos, né? E eu gostaria de convidá-lo, né, a que na próxima quinta-feira a gente continue refletindo sobre o que é um relacionamento amoroso saudável. Amém? Até lá, manda sua contribuição, sua pergunta, tá bom? A gente vai procurar se de fato assim prover de respostas para você, né, poder esclarecer todas as suas dúvidas. Deus abençoe você. Deixa eu te falar uma coisa, tá rolando lá no nosso Instagram, né, o sorteio do Dia dos Namorados, né? Nós queremos ali abençoar tua noite do Dia dos Namorados, né, dos enamorados, com um presente para você, e você então pode ali concorrer, tá bom? Vai lá no nosso Instagram, né? Ali você vai curtir a foto oficial do sorteio. Nós vamos sortear uma linda cesta da Cacau Show, topíssima, um livro muito bom que fala sobre relacionamento, né? E você vai poder então ali curtir a foto, seguir. Para você participar e concorrer, você precisa curtir a foto, seguir o nosso Instagram da igreja, se você ainda não segue, tá bom? E também se inscrever no nosso canal no YouTube. Nós estamos tentando aí, né, com essa campanha também, a atingir o alvo de termos 1000 inscritos ali no nosso canal do YouTube, né, para que possamos fazer transmissões com maior qualidade, né, dos nossos cultos online, tá bom? Então, corre lá, se cadastre. Nós já estamos com quase 400 comentários. Você tem que marcar, né, de também 2 amigos lá no comentário, tá bom? No mínimo, e né? Quanto mais você marcar, melhor. Não é para marcar um comentário só, não. Marque 2 amigos por comentário e faça vários comentários. Marque várias vezes para que você possa ter mais chance de ganhar, tá bom? Amém. Em nome de Jesus, que você ganhe, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus. Ah, sim, a pastora Marilene lembrou. Próxima quarta-feira nós vamos ter a live para casais, a nossa UPA. UPA não é, né, a UPA que nós conhecemos, Unidade de Pronto Atendimento. Mas pode ser também. Se o teu casamento está precisando de um socorro, então pode ser também. Mas UPA é União por uma Aliança. Amém. Nossa live de casais que vai estrear na próxima quarta-feira. Amém? Então, a cada 15 dias nós vamos ter nossas lives para casais. Aí sim, queridos, tirem as crianças da sala, porque vai ser hot, tá bom? Então, próxima quarta-feira, nossa live para casais, né? Casais que precisam de fato, né, realmente crescer e ser edificados. Amém? Então, próxima quarta-feira, nossa UPA, União por uma Aliança, às 20 horas, transmissão aqui no nosso Facebook e também no Instagram. O Ministério de Casais da nossa igreja, Ministério de Casais A2, está à frente destas lives, e eu creio que vai ser uma bênção para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, sim, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, e obrigado por estes momentos que podemos estar aqui meditando na tua palavra, para que possamos crescer nos nossos relacionamentos, e crescermos para a glória do teu nome. Abençoe cada um dos teus filhos, tuas filhas, meu Pai. Conduz, Senhor, ó Deus, nossas vidas para que possamos glorificá-lo em todos os nossos relacionamentos, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus, dá-nos uma noite de paz para a glória do teu nome. Amém. Deus, amém e amém. Queridos, 11h30 nós vamos estar aqui orando juntos, tá bom? Esteja conosco, acompanhe-nos aqui, nós vamos estar orando em nome de Jesus. Amém? Depois, se você perdeu alguma parte,
Essa live vai ficar gravada lá no nosso Instagram, tá bom? Acompanhe lá depois, no nosso Facebook também, em nome de Jesus. Fiquem na paz, Deus abençoe, até a próxima oportunidade. Amém. Fala do culto.